Quando eu era mais nova, eu achava que aprender francês era coisa de gente rica. Sabe aquela ideia de que só se aprende quem estudou a vida toda em escola particular de idiomas, tipo uma aliança francesa da vida, ou até quem foi para Paris com 15 anos, uma festa de 15 anos, ou então aquela pessoa que ganhou um intercâmbio de luxo para estudar fora, depois do ensino médio ou durante a faculdade. Para mim, se você não tivesse nessas situações, não tinha como aprender francês. Então era algo muito distante, quase inalcançável. Mas a verdade é que dá sim para aprender francês, no caso, e dá sim para fazer isso sem ter uma fortuna ou sem morar fora. Então nesse vídeo eu vou compartilhar 4 dicas que funcionaram comigo para aprender francês. E mais 2 que são um pouco polêmicas e que pessoalmente eu não recomendo. E olha, para deixar claro, eu sou professora e especialista em aprendizado do francês. Então o que eu vou compartilhar aqui é com base na minha experiência, tanto pessoal quanto profissional, conhecendo muitos alunos ao longo da minha carreira como professora. Então eu espero que isso possa te ajudar de alguma forma, sei que isso vai te ajudar. A dica número 1 é se exponha ao máximo em francês. Tem uma coisa que mudou completamente o meu aprendizado com essa língua, foi a imersão. Isso significa mergulhar no francês todos os dias, o máximo que você puder. No meu caso, eu aprendi muito na faculdade, pois eu fiz o curso de letras, né? Mas mais que isso, eu comecei a ver muitas séries em francês, como 10%, Marseille, isso ajuda muito. E depois vem o YouTube, né? Eu lembro na época que eu descobri uma criadora de conteúdo francesa que eu simplesmente adorava, via todos os vídeos eram legais, criativos, inteligentes, e com isso eu queria entender tudo que ela dizia. E mesmo quando os vídeos não tinham legendas ou tinha aquelas legendas automáticas no passado que eram bem ruins, eu assistia, pausava, anotava tudo que ela falava e depois eu ia traduzir com o Google Tradutor para entender o sentido geral da coisa, entendeu? E com o tempo eu descobri outros canais em francês. Hoje eu posso citar como Natu, Cyprien, Golden Moustache, Combini, que hoje eu adoro e vejo todos. Então eu assistia todos, sem exceção. E assim, em poucos meses, o meu francês ele deu um salto muito grande. Se eu tiver que resumir, eu acho que 80% do francês que eu sei hoje veio dessa exposição diária com conteúdo nativo, principalmente do YouTube. A dica número 2 que eu quero dar para vocês é leia em francês, mas escolha bem o que ler. Pode parecer até intimidador pegar um livro em francês quando você está começando. E olha, muita gente recomenda começar com Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe. Mas para mim isso daqui é um erro. Um erro porque a linguagem do Petit Prince é poética, ela é cheia de metáforas, um vocabulário fora do comum, do uso comum. Então, ele é difícil. O que funcionou para mim foi focar em leitura útil. Primeiro eu li assuntos que me interessavam, eu entrava em sites de jornais franceses, eu lia a atualidade, publicações em blogs na época, né? Hoje a gente tem as redes sociais para ler, mas sempre em francês. E às vezes eu nem tinha versão em português, então eu me forçava a tentar entender o que ele estava falando. Depois, quando estava mais confortável, eu lia livros de não ficção, com uma linguagem mais acessível. E tem alguns livros até da editora Clé que eles são separados por níveis A2, B1 e B2. Então é legal. No começo, você vai travar, vai ter frases inteiras sem entender, mas aos poucos você vai começar a reconhecer padrões, palavras repetidas, estruturas, e isso muda todo o jogo. A dica número 3 que eu trago para você é conversar com nativos é superestimado. Olha, eu sei que pode parecer até contraditório, e muita gente diz que só vai falar francês de verdade se você conversar com um francês. Mas a verdade é que, no começo, isso pode te gerar ansiedade. E depois não, a partir de um certo nível, até a gente recomenda falar muito com nativos. Mas no começo, isso vai te travar muito. Então, ao invés disso, foque na sua pronúncia. Existe uma técnica chamada shadowing, que vem do inglês, que basicamente consiste em você imitar tudo que você escuta. E eu fazia isso lá no meu comecinho, sem saber o nome, né? Porque na época não tinha. Mas eu colocava, por exemplo, uma música ou um vídeo em francês e eu tentava repetir as falas dessa música ou dos personagens até parecer que eu estava falando igualzinho a eles.
Na minha cabeça, pelo menos, isso funcionava, mas funciona assim. Fazendo isso, eu melhorei muito a minha entonação, o meu ritmo e a minha segurança ao falar francês. Mesmo que seu vocabulário não seja assim perfeito, tá? Saber pronunciar bem muda completamente a forma como as pessoas vão te entender, como as pessoas vão te compreender e como você se sente falando. Agora, vou dar 2 dicas que eu não recomendo. E por que eu não recomendo? Primeiro é sobre o professor nativo logo no começo. Eu não recomendo porque quem vai te entender melhor é um professor que entende os problemas que você vai passar ao aprender uma língua estrangeira. No caso, um brasileiro, se você for brasileira. Esse brasileiro que sabe francês e sabe ensinar muito bem, ele sabe exatamente os problemas que você vai passar, as dúvidas que você vai ter, porque ele já passou por isso. E no começo, um professor nativo que saiba falar o português, ok. Mas um professor nativo que não saiba, nesse começo, vocês dois não vão se entender. E vai acabar frustrando, principalmente você que está no seu processo de aprendizagem. Então, um professor nativo é muito legal se ele sabe a tua língua materna, primeiramente, ou depois, se você já tem um nível intermediário para o avançado do francês, se você quer dar uma melhorada, aí sim eu recomendo um professor nativo. Se não, não. Pensa no contrário, sempre pensa no contrário, quando se fala professor nativo e tal. Pensa no português. Não é todo mundo que sabe ensinar português, isso todo mundo já sabe, né? Mas pensa que um professor que saiba ensinar o português, mas que não saiba falar outra língua estrangeira. E aí vem uma pessoa de um país estrangeiro, um americano, um francês, qualquer país. E eles vão ter aula. Se não tem uma língua base entre os dois, uma língua comum entre os dois, eles não vão se entender. A mesma coisa com o francês. Se vem um francês que só fala francês, é professor de francês, mas você que não fala nada de francês, vocês não vão se entender. Então é por isso que eu não aconselho um professor nativo nesse começo. A segunda é o intercâmbio. Se você vai fazer um intercâmbio fora na França ou qualquer país francófono e você não sabe a língua estrangeira. Gente, eu conheço e já tive, assim, muitos alunos que foram fazer intercâmbio, seja por estudo ou seja por trabalho também, que foram com inglês. Muito comum nas multinacionais, onde o inglês é a língua falada, essas pessoas foram morar na França. E chegando lá, não sabem falar francês e me procuraram correndo para aprender francês. Então isso acontece muito, por mais que você saiba falar o inglês, que é uma língua meio que padrão de todo mundo, e você vai para a França, você precisa falar francês. Então, se você vai fazer um intercâmbio de estudo ou de trabalho, aprenda o francês, no caso, se você for morar num país francófono, para você aproveitar muito o seu intercâmbio. Eu vou dar o exemplo do meu intercâmbio, mas eu tô falando isso com exemplo de todos os alunos meus que já fizeram intercâmbio nessa circunstância. Mas o meu intercâmbio é o seguinte: quando eu fui para a França em 2018, ser assistente de línguas de português, eu já sabia falar francês. Então, a minha adaptação no país, morei em Paris, na cidade, nas escolas, foi super tranquila. Eu já falava a língua. Eu refinei muitas coisas da minha língua? Sim, eu refinei bastante coisa. Mas aprender de fato, eu aprendi no Brasil antes de ir para a França. E isso mudou completamente a minha estadia e a minha experiência estando na França. Então essas são as 2 coisas que eu não recomendo. A primeira, ter professor nativo quando você está começando. E a segunda, fazer um intercâmbio sem falar a língua do país que você vai. E para finalizar, essas foram as dicas que funcionaram comigo e que eu adoraria ter ouvido lá atrás quando eu comecei. Se você tiver dúvidas, se você tiver comentários ou até discordâncias do que eu falei, escreve aqui embaixo nos comentários, eu quero trocar uma ideia com vocês. Merci et à la prochaine!